Pois é, boa tarde para todo mundo que acredita que a melhor forma de uso do tempo de um ministro do Supremo Tribunal Federal não é fiscalizando vídeos feitos por IA numa convenção partidária. No máximo, você pode me contar que isso deveria ser uma atribuição, um cuidado, quando instado por parte do presidente do TSE ou de algum dos seus outros ministros. Mas não, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para Jair Bolsonaro responder se tinha ou não consciência do vídeo que foi feito ali na convenção do PL pelo Partido Liberal. Vamos em partes, que a situação é complexa. Parte 1. Na decisão em que coloca essa solicitação de até 48 horas para explicação, Moraes, ele argumenta que caso ele tenha tido concordância, caso exista essa concordância, isso seria uma infração em relação às medidas cautelares, que significa que Jair Bolsonaro poderia até voltar, sair da prisão domiciliar e ir para a prisão comum, como estava ali na Papudinha. E qual a lógica aqui por trás? A lógica é criar uma situação em que Jair Bolsonaro tem uma escolha. A escolha de falar sim, tinha minha concordância, logo isso, ou a escolha de dizer não, não tinha minha concordância e gerar possíveis problemas eleitorais para o PL e também para Flávio Bolsonaro. E aqui eu já quero diferenciar, não era o evento de candidatura, de lançamento de candidatura de Flávio, era uma convenção institucional do Partido Liberal. E isso é muito importante para você entender que o Partido Liberal é o partido de Jair Bolsonaro, partido esse que ele foi presidente de honras. Com certeza, há algum termo que Jair Bolsonaro assinou nesses anos em relação ao uso da voz, da imagem dele, em materiais eleitorais, em materiais institucionais e tantas outras questões. Inclusive, a convenção partidária ela é muito mais institucional do que uma propaganda, um lançamento de candidatura. Então, ainda há de se enquadrar esse detalhe aí. E aí, o que acontece? Caso o Partido Liberal decida usar, por exemplo, fotos antigas de Jair Bolsonaro nas campanhas, nos momentos, com candidatos, pode. Não há nenhuma vedação para isso. Então, as pessoas que têm fotos com Jair Bolsonaro, mesmo os candidatos, eles podem postar isso nas suas redes sociais. Mas não, o ministro Alexandre de Moraes aqui, ele começa a ir numa lógica que me parece que o desejo dele é apagar a existência de Jair Bolsonaro. E eu tô falando isso porque é sobre Bolsonaro? Não. Eu manteria todos os mesmos argumentos se estivéssemos voltado no tempo e essas fossem decisões e situações envolvendo o presidente Lula, ainda que eu tenha discordâncias genuínas aqui com o personagem. E aí, o que me leva a uma reflexão, né? As medidas cautelares proibiam contatos, não estão permitindo ali as visitas. A medida cautelar proíbe esse uso das redes sociais por Bolsonaro, mas veja que ela também use por terceiros. É difícil entender como a lógica da lei de execução penal, que é minha, se eu sou condenada, cabe a mim responder pelas minhas cautelares, englobaria terceiros. Então, se um terceiro hoje decidir fazer um vídeo de Jair Bolsonaro de o Bolsonaro tá com problema em relação a isso, não fica confuso. O Flávio tá, foi o caso da carta, não podia divulgar, mas espera, não tinha nenhuma vedação real de divulgar aquela carta, mas se interpretou como se houvesse. Muito diferente do que aconteceu no caso Lula, que várias cartas foram lidas por Gleisi, Haddad, Zanin, cartas do então preso presidente atual do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Então são 2 pesos e 34 medidas diferentes, mas eu vou além, não faz nem sentido na minha lógica essa solicitação de resposta. Por quê? Uma vez que o partido tem essa liberdade, essa anuência, esse consentimento contratual, muitas vezes é típico que se assine esses termos, eles podem argumentar que está ali e usaram e fizeram um vídeo que começa, o vídeo não é eu sou Jair, não, é uma IA falando como Jair Bolsonaro. E aí, mesmo se você pode, mas não tinha o consentimento dele, tudo bem, mas aqui quem tinha que ir atrás da justiça não é o ministro do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente da corte falar não tinha, olha que errado. Não, tem que ser o próprio Jair entrar nessa ação em relação a si, se ele se sentisse lesado. Não foi o que aconteceu. E eu aproveito para finalizar esse vídeo com, sabe o quê?
com o advogado, doutor João, advogado de Jair Bolsonaro, chegou a falar que era um absurdo essa situação toda, até porque não tinha como dar ou não dar consentimento, tendo em vista que a comunicação de Jair Bolsonaro com os líderes partidários, com o próprio filho Flávio, ela é impossível devido à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, que aqui a acusação, a lógica seria uma lógica impossível de ser executada, tendo em vista as proibições. É tudo muito complexo, também tem um debate na corte que foi iniciado por uma ação do PT em relação ao uso desse vídeo. Esse vídeo diz que é uma IA, ele faz essa lógica e eu vou além. Esse vídeo ele não precisa ser enquadrado dentro da lógica de propaganda eleitoral. É um vídeo institucional dentro da convenção, que é um momento institucional do partido. Então, resta saber qual será a interpretação do relator, ministro Cássio Nunes Marques. Mas eu diria que num Brasil em que a gente tem crime organizado, processos prescrevendo no Supremo Tribunal Federal, ações nunca julgadas, a lupa ali posta sobre Jair Bolsonaro por parte do ministro relator do processo dele, Alexandre de Moraes, já passa do exagero. E isso não é sobre Bolsonaro ou Lula ou sobre qualquer outro. Isso é sobre a lógica que deve operar dentro do Estado democrático de direito, que não deve ser uma excepcionalidade e que deve sempre prezar pelo juiz ser imparcial e desligado emocionalmente desse caso. Não sei. Acho que isso não está acontecendo aqui. Me conta a sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para receber mais análises da política brasileira, internacional e tantos outros fatos interessantes. Tchau, tchau!